Olá, povo de Deus, Igreja Santa, tudo bem com vocês? Quem tem ouvidos, ouça. Esse é o tema das nossas mensagens nesses próximos dias. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Com certeza você sabe que nesse livro o Senhor Jesus envia 7 cartas especificamente para 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meus queridos, nesse texto, no texto dessas cartas, no conjunto delas, há informações preciosíssimas para os dias atuais, especialmente nesse momento de instabilidade emocional, em que nós encontramos as pessoas aflitas, ao nosso redor nos deparamos com situações de desespero, como as que têm se propagado aí pela mídia, exatamente porque as pessoas, elas não têm ainda o conhecimento da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você que conhece a palavra do Senhor, que fique tranquilo, porque o Senhor Jesus, ele tem o controle da história. Mas eu queria falar para você a respeito desse tema. Quem tem ouvidos, ouça. Esse refrão ele é repetido em todas as cartas. Não há nenhuma carta para a qual o Senhor Jesus não chame a atenção e não faça esse alerta. Quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas estão ignorando os fatos. E nessas cartas, o Senhor Jesus nos chama a atenção para alguns fatos que precisam ser relembrados pela humanidade. O primeiro fato que nos chama a atenção é que em todas as cartas, Jesus, depois de dizer o destinatário para quem ele escreve aquela carta, ele diz quem ele é. O Senhor revela o seu caráter. E nós podemos ver em todas as cartas que o Senhor é. Aqui ele diz que ele é aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Ele vai dizer que ele é o primeiro e o último. Ele vai dizer também que ele é aquele que tem a espada de 2 gumes. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Ele é aquele que tem as chaves de Davi, que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Ele é aquele também que é o primeiro e é também o último. Então, ele mostra quem ele é. E a humanidade precisa saber quem é Jesus. A segunda coisa que ele mostra é que ele sabe. Então, observe bem, ele é e ele sabe. Ele conhece. Se você observar em todas as cartas, há um outro refrão que é: conheço as tuas obras. Isso, meu querido, minha querida, significa que o Senhor tem conhecimento de tudo que ocorre na nossa vida. Ele vai dizer aqui na carta a Éfeso que conhece as suas obras. E ele sabia que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. A igreja de Esmirna, ele vai dizer que conhece o labor, o sofrimento que ela passa. A igreja de Pérgamo vai dizer: eu sei onde você habita. Eu sei onde você está, conheço esse lugar. Ele vai dizer na igreja de Tiatira que ele sabe, ele conhece as obras, o amor, a perseverança. E ele vai dizer para a igreja de Sardes que ele sabe que aquela igreja é uma igreja que vive de aparência. Ela tem a aparência de quem vive, mas está morta. E conhece a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morta. De modo que o Senhor revela aí todo o seu conhecimento. Então, em primeiro lugar, o Senhor é. A sua natureza é soberana. Em segundo lugar, ele sabe. Ele conhece cada um de nós. E a terceira coisa é fruto exatamente da segunda, que é o conhecimento que ele tem das pessoas. Como ele conhece cada igreja, isso significa que ele conhece cada pessoa da humanidade, ele sabe exatamente quais são as dificuldades. E ele vai dizer aqui que a igreja de Éfeso, ela tem um problema, que foi o abandono do primeiro amor. Já a igreja de Esmirna não há nenhum tipo de acusação, diz apenas que ela é sofredora. A igreja de Pérgamo, ele vai dizer que ele sabe que ela tem alguns problemas, como a doutrina de Balaão, entre outras coisas. A igreja de Tiatira há uma tolerância para a vaidade e para a prostituição. Já na igreja de Sardes,
ele vai dizer que tem essa igreja, é uma igreja que vive de aparência e ela precisa mudar. Laodiceia, ele também apresenta, mas não há nenhuma acusação, e a igreja de Laodiceia, ele vai dizer que sabe que ela é uma igreja que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Meus amados irmãos, invariavelmente, nós encontramos aqui as demonstrações de que o Senhor sabe quem são essas igrejas. E o Senhor, conhecendo essas igrejas, ele tem algumas acusações, inclusive algumas ameaças. Em todas as cartas, com exceção da carta a Filadélfia e da carta a Esmirna, existe um senão. Para a igreja de Éfeso, ele diz, olha, lembra-te de onde caíste e retorna às primeiras obras, senão... E aí esse senão se repete por mais 5 cartas. Senão, 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 senão e senão. E, amados irmãos, para cada um desses senões há também um alerta. Arrepende-te, 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 arrepende-te e arrepende-te. Meus amados, essa terceira verdade que nós encontramos demonstra que o Senhor sabe exatamente o que nós estamos fazendo de errado e o que precisamos transformar. E aí, como arremate do seu alerta, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu amado, minha amada, com conhecimento de tudo isso que a palavra de Deus nos revela, que o próprio Cristo nos revela, precisamos dizer para as pessoas à nossa volta, olha, Jesus Cristo Ele é o primeiro. Ele é aquele que possui a espada afiada de 2 gumes. Ele é aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Além dele ser, ele conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você está fazendo agora. Ele sabe que você o ignora, que você o rejeita. Ele conhece a sua vida. E por conta disso, ele traz algumas ameaças. Se você não se arrepender, eu virei contra você com a espada da minha boca. Eu virei contra você e a prostrarei de cama, e o prostrarei de cama. Ele virá. Em uma das cartas ele diz, matarei os teus filhos. Que ameaças duras. Mas, amados irmãos, o fato é que no final de cada uma das 7 cartas ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De modo que essa palavra do Senhor, uma palavra dura, ameaçadora, ela conclui com um alerta. Você quer não temer essas ameaças? Então, arrependa-se. Mude a sua postura. Volte-se para Deus. Porque Ele está dizendo para mim e para você no dia de hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Que Deus te abençoe.